o maior transatlântico de todos os tempos, considerado também o mais seguro. Seu nome, Titanic, que infelizmente afundou nos mares do Atlântico Norte após bater em um iceberg. Saiba mais no vídeo de hoje, desvendando o Titanic. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Graça e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Desvendando. E como vocês viram no título, sim, finalmente eu vou falar sobre o Titanic. Eu particularmente adoro o filme, eu já assisti 1 trilhão de vezes. E eu tava doida para trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque eu pretendo falar de catástrofes que marcaram a humanidade. E o Titanic já estava nos meus planos, então eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem. Clica muito aí no curtir, se inscreva no canal para a gente alcançar os 200 inscritos. Eu espero que, assim, até acho que quando lançar esse vídeo, a gente já tenha atingido a meta, eu espero. Eu vou começar falando das medidas do tamanho do Titanic e depois a gente vai introduzindo outras curiosidades no meio. Para começar então, o Titanic media 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar em 1000 anos antes de Cristo. Muita gente pergunta por que eles não desviaram a tempo, tal, se podia, se talvez teria acontecido, né? Alguns pesquisadores falam que se tivessem avisado 30 segundos antes ali, talvez nada disso teria acontecido e o Titanic não teria batido de frente com o iceberg. E um iceberg, geralmente quando a gente olha, ele é muito maior do que parece, né? Você fala, nossa, o iceberg derrubou o Titanic. Eles têm muita densidade, né? Que eles são parte de uma geleira, né? E geralmente eles são maiores na parte de baixo. Então, por mais que você olhe, você nunca vai ver ele por completo. Sabe aquele ditado, só a ponta do iceberg para qualquer problema ou situação da nossa vida? É porque geralmente a gente não enxerga um iceberg completo, porque a maior parte dele, como eu já disse, está submersa. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando que o Titanic só afundou porque alguém disse essas palavras. Existe um boato de que um engenheiro naval experiente que criou o Titanic teria dito que o navio foi tão bem construído que nada afundaria ele. E ele teria usado a frase, nem Deus afunda esse navio. Segundo alguns pesquisadores, isso nunca teria sido dito, pois o navio não era a prova de tudo. Mas é aquilo, né? Quando uma frase ela tá tão presente no que a gente já ouviu falar, é bem difícil alguém desconstruir, né? Uma coisa contada muitas vezes torna uma verdade absoluta. Eu mesma sempre achei que tivesse de fato acontecido, que o engenheiro foi lá e falou isso, né? Não se sabe ao certo, mas o que sabemos é que o Titanic afundou. Os destroços do navio só foram encontrados em 1985, cerca de 600 quilômetros da costa leste do Canadá, ou seja, 73 anos depois do naufrágio. Bom, todo mundo lembra da cena que enquanto o Titanic estava afundando, tinha uns músicos lá tocando, enquanto as pessoas estavam em pânico. Essa cena, ela realmente existiu. Todos os 13 músicos da orquestra da embarcação não sobreviveram à tragédia. Inclusive, a preocupação deles não era em se salvar, mas em transferir um pouco de calma aos passageiros que estavam transtornados. O maestro Wallace Hartley foi encontrado morto com seu estojo de violino ainda a tiracolo. Temos também alguns casos peculiares que aconteceram no Titanic, né? Algumas pessoas se sacrificaram e algumas pessoas sacrificaram a própria família. Temos o caso do William Carter, que abandonou a sua esposa e os seus filhos para pular em um bote salva-vidas. Felizmente, a sua família também se salvou e mais tarde, obviamente, a mulher pediu divórcio para ele. Também temos o caso da Ida e do Isidor Strauss, o casal que fez questão de afundar junto do Titanic. Eles eram donos das maiores redes varejistas dos Estados Unidos. Eles dificilmente se viam porque o Isidor tinha muitos negócios para tratar, enfim, ela também.
E aí, quando eles se encontraram ali no navio, era como se fosse uma lua de mel, eles estavam muito apaixonados, eles se amavam muito. Porém, durante a catástrofe, as pessoas que eram prioridade a serem salvas eram as crianças e as mulheres. Então sugeriram para Ida pular do navio para um bote e abandonar o seu marido, coisa que ela não fez. Ela disse que jamais deixaria ele, que ele era o amor da vida dela, que ela pretendia ficar com ele até a morte. Tem a cena do filme do Titanic, do casal que está morrendo na cama, né, abraçados, enquanto o navio está inundando. Mas, na verdade, a empregada do casal diz que eles estavam num convés, na beira do convés, enquanto a água subia na madrugada de 15 de abril. Havia uma frase escrita no casco do Titanic, que dizia: "As estrelas brilhavam como diamantes. Era o tipo de noite que deixa você feliz por estar vivo." Essa frase, ela soa um pouco irônica, né? Porque as pessoas naquela noite, inclusive, não estavam felizes de estarem morrendo e não, assim, ter garantia de vida. Não todas elas, né? Alguns sobreviveram, mas não foram muitas pessoas. Contando mais de 2.000 pessoas que embarcaram no Titanic, apenas 706 sobreviveram. Foram encontrados os corpos de somente 340 vítimas no mar. O filme foi indicado a 14 Oscars, vencendo 11 prêmios, incluindo melhor filme e melhor diretor, com uma bilheteria total de 2,2 bilhões de dólares. O Titanic foi o primeiro filme a arrecadar mais de $1 bilhão mundialmente. Ele permaneceu como a maior produção de maior arrecadação da história do cinema por 12 anos, até Avatar em 2009, também dirigido por James Cameron, tirar a posição do Titanic, colocando ele em segundo lugar. O Titanic desceu para terceiro lugar recentemente com o filme Vingadores Ultimato, em 2019. E o que faz a gente assistir várias e várias vezes o filme é simplesmente a história, né? Principalmente da Rose e do Jack. Inclusive, a gente fica indignado porque o Jack não sobe naquela madeira e sobrevive junto com a Rose, né? Então, falando sobre o Jack, desculpa te decepcionar, o Jack não existiu na vida real. Claro, né, que tem algumas pessoas que inventam algumas hipóteses, como o de um cara chamado Joseph, que eu vou explicar com detalhes agora. Joseph Franklin Denson seria o Jack Denson da vida real. Um jovem de 23 anos que nasceu em Dublin, na Irlanda, tinha quase como um trabalho escravo no navio. Ele era responsável pela canalização de carvão para os trabalhadores nos fornos. Joseph também se apaixonou assim como Jack. Ele conheceu a jovem irmã do encarregado pelos fornos do barco, a bela Nellie, que também estaria a bordo do Titanic. E sim, começaram um romance. Tá, mas se você pergunta ao James Cameron, que foi diretor, escritor, roteirista do filme, o que ele acha sobre essa teoria do Joseph é que não é a verdade. O que acontece é que tanto o Jack quanto a Rose, eles foram inspirados em apenas uma pessoa. Beatrice Wood, que sobreviveu ao desastre do Titanic e faleceu em 1998. Assim como Rose e Jack apreciavam a arte e Monet ali no Titanic. A própria Beatrice também era uma grande fã da arte no geral. Então, o Jack desenhava, Beatrice também desenhava, enquanto a Rose também tinha pensamentos feministas, progressistas, enfim, a Beatrice também tinha. Ela tratava as pessoas das classes inferiores a dela, né, que no caso ela era uma menina de família rica, da mesma maneira como seus iguais, e ela se preocupava com a falta de barcos salva-vidas ali durante o desastre do Titanic. Para o diretor, Rose pode não ter sido uma criação perfeita da Beatriz, mas há muitas similaridades, o suficiente para você enxergar nessa pessoa forte, determinada, ou inspiração para a personagem da Rose. Também tem uma teoria muito interessante que o Jack, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, seria apenas pensamentos da Rose, ele não teria existido, que o tempo inteiro ele motivava a Rose, ele fazia ela
se desprender daquele relacionamento tóxico que ela tinha, né? E no final, para ela sobreviver, para ela ir até o fim, essa teoria em relação ao filme, né? Que Jack ele seria apenas imaginação da cabeça da Rose. Muitos questionaram o fato de Jack não ter subido naquele pedaço de madeira que claramente caberia a ele. Então James Cameron se pronunciou e ele disse que estava no roteiro, na página 147, que Jack já deveria morrer, e então ele morreu. Outros ainda dizem que foi uma escolha artística, mas a maioria diz que sim, essa placa grande era suficiente para segurar ele e a Rose em cima. Mas também tem gente que fala que o peso do Jack não ia dar certo, que a placa ia virar, enfim, várias teorias foram feitas em cima dessa placa. Bom, pessoal, falando sobre o diretor do filme, ele simplesmente fez 12 expedições para o navio do Titanic, enfim. Só que ele ficou tanto tempo fazendo essas expedições que ele ficou mais tempo do que os próprios passageiros do Titanic. Tem uma coisa que eu quero falar muito com vocês, que é sobre o coração do oceano, que no caso meu ele é fake, como vocês podem ver, não é um diamante. E eu vou falar se ele era real ou não. Não sei se vocês lembram que ela ganha lá do relacionamento dela, mas aí o Jack, ele desenha a Rose, né, nua, enfim, apenas com o coração do oceano. Esse coração ele foi inspirado numa joia muito famosa. Essa joia muito popular seria uma pedra amaldiçoada por ter sido roubada de uma estátua indiana da deusa Sita. E ela passou por muitas pessoas e todo mundo diz que carrega sim uma maldição. Inclusive Luís XIII, o rei da França, que também foi um dos proprietários dessa pedra preciosa, chamada também do Diamante da Esperança ou de vários outros nomes, ficou muito famoso. E o diretor James Cameron fez uma cópia, uma réplica, né? Ela tá em um museu ali do Titanic, mas não é um diamante original que foi só para as gravações, mas que, enfim, a gente fica curioso de saber, dá até para fazer um vídeo só sobre o coração do oceano. Gente, meu Deus, quanta coisa, né? Eu resumi muita coisa do Titanic que eu não falei, muitas histórias, sobreviventes, enfim. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Falando sobre Titanic. Eu espero fazer outros sobre catástrofes que marcaram a humanidade, né? E eu quero muito que você, novamente, se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Me ajude a chegar em 200 inscritos. E bom, muito obrigada por ter assistido até aqui, pela paciência de ter assistido. Então é isso, se inscreva nas minhas redes sociais também. Um beijo, até o próximo vídeo do canal Desvendando. Tchau!